Olá, tudo bem? Eu sou Mailson Andrade, técnico e operador de som, especialista em igrejas, e estamos aqui no terceiro dia das 5 dicas para melhorar o som da sua igreja até o próximo domingo, certo? Já falamos sobre a exclusividade dos microfones, logo em seguida do posicionamento dos retornos ali para o altar, para quem está no púlpito e para quem está no altar. E agora vamos falar sobre ajuste do mapa de posicionamento e controle de som da banda, certo? O mapa da banda ali, qual é a posição ideal da bateria, do baixo, da guitarra, do violão, do teclado, do grupo vocal ali, né, do back vocal ou do cantor. Caixas para retorno de forma unificada, às vezes tem isso também, né, que você só tem aquela única caixa de som ou duas, ou aqueles retornos de chão, né, os spots, para a banda se ouvir dali, ou a caixa de som individual ou o sistema de fone de ouvido. Vamos falar sobre eles três agora. Vamos falar primeiramente sobre o mapa de palco, né, que se chama lá no mundo, se fala mapa de palco porque lá é um palco, mas no nosso caso somos altar, né, ali na grande maioria das igrejas está hoje bem dividido, né, muitas igrejas usam a banda em cima do altar e muitas igrejas, como a minha, usam a banda embaixo do altar, logo ali à frente, num cantinho ou do outro lado, no meio, né. Então simplesmente onde colocar essa banda, onde ficar a bateria, onde ficar os demais instrumentos. Vamos entender que na minha igreja, por exemplo, a bateria ela fica à frente do altar do lado esquerdo. Do lado esquerdo para quem entra na igreja. Do lado direito do altar. Então, simplesmente, o som da bateria é um som incontrolável. Certo? Quem controla o som da bateria é o baterista. Se ele tocar mais forte, todo mundo vai ouvir mais forte. Se ele toca mais fraco, todo mundo vai ouvir mais fraco. Como eu consigo controlar de forma efetiva o som da bateria? Colocando ela dentro de um aquário, certo? Um aquário muito bem construído, que traga um bom isolamento da bateria do ambiente do templo. Então, a partir daí eu coloco microfones na bateria para poder captar o som dela e de forma eletrônica poder enviar para o público, né? Então ali eu vou ter como aumentar ou baixar o volume dela como se fosse qualquer outro instrumento conectado em linha, né? Conectado ali como um teclado, como a guitarra, e o baixo e o violão. Mas requer um investimento. Então eu preciso fazer com que construa um aquário e coloque a bateria lá dentro. Ou educar o baterista para que ele toque baixo, para que ele toque o mínimo suficiente para atender às demandas das músicas, né, ali no templo. Mas, como isso é bem raro, é melhor a gente colocar a bateria dentro de um aquário e controlá-la através da captação de microfones. Logo em seguida, se eu colocar essa bateria próximo ao público, esse público que está perto dela vai ouvir mais o som da bateria. E o público que está longe dela vai ouvir bem menos o som da bateria, porque ele vai ser absorvido ali por aquele público que está perto. Então, quem está perto da bateria vai dizer, essa bateria está muito alta. Quem estiver longe da bateria não vai nem se incomodar. Então, é por isso que nós precisamos definir o mapa de palco de uma forma bem planejada, ou simplesmente colocar a bateria logo dentro do aquário, que independente de onde ela estiver, ela vai ter aí uma média de 80% do seu nível de volume atenuado, diminuído, certo? Então, é de suma importância nós entendermos onde vai ficar a bateria e de que forma ela vai ser utilizada, se dentro do aquário, se fora do aquário. Se eu colocar a bateria em cima do altar, vai acontecer uma coisa muito boa para o público, a bateria vai estar longe do público. Mas um problema muito grave pode acontecer, ela vai estar em frente aos microfones vocais, o microfone do pastor, do pregador. Então, mesmo que ela esteja um pouco na lateral, ou até mesmo no meio, como eu já vi em algumas outras igrejas, o microfone de quem estiver cantando aqui no púlpito, ali de frente, na ponta do altar, vai captar todo o som da bateria que estará aqui atrás. Então, simplesmente, o ideal é colocar a bateria dentro do aquário ou comprar uma bateria eletrônica. Muitos bateristas não gostam da bateria eletrônica devido àquele som eletrônico, né, propriamente dito, e não tem aquela questão da dinâmica, né, da intensidade, da sonoridade, são vários fatores. Quando nós vamos pensar no bem comum de todos, bateria eletrônica. Eu também toco bateria, e eu não faço questão nenhuma de ser bateria acústica ou bateria eletrônica. Eu vou fazer o meu melhor independente das duas baterias, certo? É claro que a bateria eletrônica é muito mais fácil a gente buscar um som já equalizado, nivelado, ajustado, com todos os elementos, tudo bonitinho, para um único canal ou 2 canais se for estéreo, para ir para a igreja com o controle lá do operador de som. Mas, se eu for tocar na bateria acústica, eu vou ter que ter uma noção de que eu preciso ouvir os músicos. Se eles estiverem de fone de ouvido, eu vou precisar usar fone de ouvido. Já vou perder a percepção espacial do ambiente da igreja. Logo em seguida, não, mas eu coloco microfones captando o som do público, é diferente, certo?
Então é melhor ou bateria eletrônica logo de vez para usar fone, ou bateria acústica dentro de um aquário para poder usar o fone. Porque você usar o fone com uma bateria fora do aquário é pedir para aumentar a pressão da bateria, né? O baterista ele vai querer tocar mais forte porque vai estar ouvindo muito bem ali, vai perder aquela percepção e não vai ter preocupação em fazer sua melhor performance do jeito que está lá, com a bateria fora do aquário. Então, assim, simplesmente é muito perigoso eu colocar um fone de ouvido no baterista com a bateria fora do aquário, certo? Eu vou ter que exigir muito desse baterista, vai ser praticamente impossível, qualquer baterista vai ter dificuldades em tentar controlar a dinâmica usando o fone de ouvido, porque vai perder a percepção de sonorização ali da bateria de forma natural, junto com os outros músicos. E se os músicos também usarem cubos, por exemplo, aí é que o baterista vai ficar mais à vontade, porque o baixista vai topar o volume do baixo, porque ele não entende que o comprimento de onda da baixa frequência é muito grande e para poder ouvi-lo bem precisa estar a uma certa distância. O guitarrista, que vai colocar aquela caixa de retorno apontada para a igreja, né? A igreja que vai ter que aguentar o retorno dele, porque ele já vai colocar apontado para o público, ou vai apontar para a banda e vai aumentar ainda mais o nível de ruído próximo à bateria, o baterista vai tocar mais forte. Então, assim, é muito complexo a gente tentar ajustar da melhor forma possível a tudo aquilo que está fora do controle, né? Fora do controle do operador. Simplesmente, se eu tenho uma bateria acústica sem microfone nenhum, sem estar dentro do aquário, e os instrumentos usando caixas de forma individuais, eles vão simplesmente achar por bem a necessidade de aumentar, de ajustar de forma individual cada um, e eles vão esquecer o som da igreja. Eles vão esquecer que tem microfone que precisa ser enviado ali para o público através das caixas de som da igreja, que possuem no máximo seus 200 watts de potência e 300 watts. 2 ou 4. Mas eu tenho 200 watts para um cubo de um baixo, tenho 300 watts para um cubo de um teclado, tenho 200 watts, 150 watts para um cubo de uma guitarra. Então, assim, nós precisamos entender que a fé vem pelo ouvir a palavra, e não apenas o som da guitarra, que são acompanhamentos. Bateria, baixo, guitarra, violão, teclado, qualquer instrumento é um acompanhamento da voz que precisa estar em primeiro plano. Então, muitas bandas se apropriam dessas caixas de forma individual para poder se ouvirem muito bem e criarem aquela ilha de ruído ali na banda que atrapalha a sonorização do tempo. Então, o que é que o operador de som vai precisar fazer? Aumentar muito o volume do microfone. Isso pode ocasionar duas coisas. Se o som for bem forte e suportar todo esse nível de volume que o operador está dando no microfone, vai ensurdecer a igreja, vai agredir os ouvidos dos irmãos. A banda vai continuar lá, mas eu vou cobrir a banda com a voz. Isso vai ficar um som muito alto, ensurdecedor e agressivo. Ou simplesmente ninguém vai ouvir a voz. Eu vou aumentar, o som da igreja não aguenta, vai começar a clipar ali o amplificador, as caixas de som não suportam, não tem uma boa cobertura sonora no ambiente e simplesmente vai complicar tudo. Então, nós precisamos definir o local em que cada instrumento vai tocar, de que forma vai ser ali o cuidado com a sonorização da bateria e logo em seguida a utilização de fones de ouvido para retirar as caixas de retorno individuais dos instrumentos. E essa ilha de ruído vai ser suprimida e eu vou ter total controle de toda a banda para o retorno de quem está cantando, para o som da igreja, para o público que estará também na transmissão. Então, quando eu consigo amenizar o ruído da banda, eu consigo otimizar a mixagem. Então, nem tudo é culpa do operador, certo? O som dessa banda está muito alto, manda a banda tocar mais baixo. Ah, mas porque o som está ensurdecedor, essa voz, esse vocal, manda a banda tocar mais baixo. Eu sou músico e eu entendo que eu preciso me ouvir e ouvir o meu irmão, ouvir o instrumento vizinho. Só que eu não posso cobrir o instrumento dele. Não posso fazer com que a igreja ouça da minha caixinha de retorno. Eu chego e falo para o operador, operador, você tem um cabo aí para ligar o meu instrumento no som da igreja? Né? Porque aqui eu deixo só de retorno para mim, para meus colegas que estão aqui do lado. E aí você coloca o som que você quiser, para onde você quiser, por retorno. E se não quiser colocar, eu sei que Deus está recebendo, que eu estou me ouvindo. Então, fique à vontade, certo? Então é assim que devemos pensar. Se unir, ajudar-se uns aos outros e sempre buscando fazer o melhor, porque o meu melhor junto com o seu melhor vai subir aos céus o melhor para Deus, certo? Então já falei aqui sobre caixa de retorno unificado, né? Aquela caixa de retorno para todo mundo que fica embolado, fica difícil para se compreender. Caixa de som individual, muito bom, porém, se não souber controlar problemas.
E sistema de fone de ouvido, né? O sistema de monitoramento individual por fone de ouvido é o ideal, é o primordial, é o mais interessante e profissional que o músico, que o cantor poderia desenvolver o uso e passar a melhor sonorização para o operador poder passar a melhor sonorização para a igreja sem nenhum interpério, nenhum atrapalho, né? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários e até amanhã.